Sempre que eu conduzo nos cultos da nossa igreja a cerimônia de recepção de novos membros, eu faço a esses perguntas de natureza doutrinária que devem ser respondidas publicamente. Isso, portanto, para que a igreja receba esses novos membros como autênticos cristãos. Isso é indispensável para a preservação da identidade da igreja. A igreja não pode jamais permitir que o seu crescimento numérico limite contra a preservação da sua identidade. Então, que perguntas eu faço? Se eles creem que há um Deus infinito, pessoal, criador único dos céus e da terra, que ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, mas o ser humano se afastou do seu criador, desaprendendo a amar, se insurgindo contra a autoridade desse Deus de amor, excelente, amável. Sabe, não havia motivo para o ser humano se insurgir contra a sua autoridade, mas o ser humano fez, passando assim a odiar a Deus e ao próximo. Aí eu pergunto também, em conexão a isso, se eles creem que o Deus Criador, no seu infinito amor, em vez de destruir os rebeldes, enviou o seu único filho para reconciliar os pecadores de modo justo consigo mesmo. Então eu pergunto se eles estão certos que Jesus Cristo na cruz conquistou essa redenção para os seres humanos e que ele a oferece a eles e que a condição para a salvação é a conversão. O que é a conversão? Um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Pergunto então se eles se arrependeram e creram em Cristo. Em conexão a isso, também indago se eles creem que Deus se revelou à humanidade por meio das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Pergunto se eles estão dispostos a viver em amor na igreja, sabe? Servindo ao povo de Deus, servindo por meio da igreja voluntariamente ao mundo, levando o evangelho, levando o amor de Cristo aos que carecem da misericórdia humana, aos que carecem do evangelho e de ações de misericórdia concretas que visam socorrer o que sofre. Então, essa é uma outra pergunta. Por fim, eu indago se eles estão certos de que um dia todos terão que, diante de Deus, prestar contas de suas ações, do que foram, do que fizeram ou deixaram de fazer. E também pergunto se eles creem na vida eterna. Sabe? Pois bem, isso não se negocia. Pode acontecer que alguns desses que foram alegremente recebidos pela igreja, no decurso de meses ou anos, isso às vezes acontece de modo surpreendentemente rápido, mudem de opinião, deixem de professar fé nessas doutrinas inegociáveis do Evangelho. Ou então passem a praticar o que é frontalmente contrário ao espírito do cristianismo. Talvez você esteja dizendo, Antônio, isso é muito duro, você está querendo dizer com isso que esses são convidados a se retirar da igreja? Os que não se sujeitam mais intelectualmente ao Evangelho e que vivem uma vida contrária a esse mesmo Evangelho? Sim. Os procúrios que não se arrependeram são convidados a se retirar. Isso é condição indispensável para que a igreja mantenha, repito, a sua identidade, para que não brinquemos com o que é sério. Talvez tenha um ou outro ao me ouvir falar nesses termos, esteja a dizer, Antônio, isso é muito duro. O cristianismo é exclusivista. E aí eu teria que responder, é mesmo? Ele é bem exclusivista.
Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nessas horas, não são poucos os que declaram, sendo assim, o cristianismo segrega, o cristianismo divide, afasta as pessoas. Sim, pessoas podem, isso pode ser feito com amor, deve ser feito com amor, pessoas são convidadas a se afastarem do cristianismo ou da igreja por uma imposição, eu diria, intelectual e moral, que pesa sobre a igreja. Pode acontecer que as pessoas nem cheguem a se aproximar da igreja, tomando conhecimento de perto ou de longe dessas crenças. Também admito que isso aconteça. Como responder a essa acusação? De que o cristianismo afasta, divide, segrega e que tudo isso é devido ao seu exclusivismo. Bom, quando essa acusação é feita ao cristianismo, os que a fazem pedem da fé cristã o que não pedem de ninguém mais. Quer dizer, pedem do cristianismo o que ninguém faz. Está entendendo o ponto? Por que eu digo isso? Porque é da natureza das instituições, das comunidades, dos coletivos, a crença em determinados valores. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Pense na democracia liberal, com sua crença nos direitos individuais, na divisão moral entre moral privada e moral pública. Pense também em outra crença da democracia liberal, a santidade da escolha pessoal. São valores que a democracia liberal não negocia, mas que não são professados por todos os seres humanos. Olha só. Pense, imagine, um amigo seu, ou você mesmo, como membro do Partido Comunista. E lá está você militando pelo ideário comunista. E num ponto da sua militância, por algum motivo você é levado a não acreditar mais na abolição da propriedade privada dos meios de produção. Você deixa também de crer na revolução do proletariado e entende que a economia de mercado regulada pode produzir riqueza e que, se o Estado fizer bem o seu trabalho com o apoio da sociedade, essa riqueza pode ser distribuída. O que você acha que o Partido Comunista faria com aquele que passou por essa súbita ou progressiva conversão a esses pilares que, na verdade, fazem parte do ideário da social-democracia, que está entre o liberalismo e o comunismo? Essa pessoa seria conduzida a se filiar a um partido político de orientação social-democrata. Bom, veja, nem todas as culturas creem nos valores da democracia ou da democracia liberal. Nem todas as culturas abraçam os conceitos democráticos liberais dos direitos individuais, da divisão entre moral privada e pública e a santidade da escolha pessoal. E, contudo, os democratas liberais continuam sustentando esses valores. São dos problemas que, anos atrás, a coisa de mais ou menos 15 anos, eu vi com muita clareza na Europa.
conversando com europeus dentro de suas casas, eu ouvi muita reclamação. Ouvi isso na Bélgica, ouvi isso na França, sabe, nos lugares por onde eu passei, de que as pessoas estavam ressentidas de migrantes, de pessoas se dirigirem para morar na Europa, e recebendo os benefícios do Estado, mas sem abraçarem os valores da República. As pessoas, então, demonstravam indignação em relação a isso. E eu ouvi, inclusive, testemunhos de pessoas que eu não poderia chamá-las de aquele tipo de cristão que frequenta regularmente a igreja, mas eu não sei, nem sei se eram cristãos. De uma forma ou de outra, pessoas que talvez muito mais pela adesão à cultura europeia do que adesão ao cristianismo, reclamavam de ver adeptos de outras religiões que vieram morar na Europa menosprezando a fé cristã. Então, o mundo ocidental acredita em algo como a razão, o direito e a justiça. Agora, porém, como diz o pensador, teólogo, pastor americano Tim Keller, morto recentemente, não há reconhecimento universal da definição desses valores. Todos têm crenças particulares que servem de fundamento para esses mesmos valores. O entendimento referente ao seu sentido depende da visão de mundo de cada um, de pressupostos intelectuais que não podem ser provados empiricamente. Por isso, abro um parênteses aqui para dizer, quando pergunto se o cristão pode ou não entrar com a sua fé no debate público, sabe? E percebe-se que muitos dizem que isso não pode ser feito porque não se traz religião para o debate público, sabe? Nessas horas eu sou levado a dizer, olha, tudo é religião. Todos estão defendendo suas crenças, e crenças que não podem ser provadas empiricamente, que não têm a adesão de todos. Então, é da natureza das instituições professar fé em certas crenças e lutar pela preservação da sua identidade. Então, deixa eu concluir apresentando aqui alguns pontos de suma importância que eu espero que você considere a fim de que possamos ver sobre uma perspectiva mais favorável esse exclusivismo do cristianismo. Olha só, primeiro, a ideia de uma comunidade totalmente inclusiva ou inclusivista é uma ilusão. Toda comunidade cria fronteiras. Então, essa acusação ela pode ser feita com relação, quer dizer, esse dedo acusador pode ser apontado, permita-me dizer assim, na direção de um sem número de instituições, sabe, de movimentos pelos direitos humanos, e de causas identitárias, e partidos políticos, e religiões. Todos criam fronteiras que afastam. Bom, agora, toda comunidade, sendo assim, tem uma identidade a ser preservada. É inimaginável um partido comunista, conforme acabei de mencionar, manter como membro uma pessoa que ali dentro do partido esteja defendendo a economia de mercado. Então, a questão central não é se as instituições devem manter suas crenças ou não, se devem estar dispostas a defendê-las a ponto de afastar pessoas ou não. A questão é o seguinte, é se há como você manter essa identidade, esse exclusivismo, e ao mesmo tempo amar. E nesse ponto, eu me sinto muito confortável no cristianismo, porque eu percebo esse exclusivismo, mas que me move a amar aquele de quem divirjo intelectual ou moralmente. Então, ele não me chama para impor as minhas crenças, para combater
aqueles que não professam fé em Cristo. O cristianismo me chama para amar os meus inimigos e para servir, se necessário for, aqueles que até mesmo odeiam a Cristo. Então, não vejo nesse sentido a igreja que incorporou os valores do Evangelho como uma ameaça à paz. Porque você pode manter essa identidade e continuar amando, permitindo que no seu coração caiba todo aquele que faz parte da sua e da minha espécie. E eu diria que no caso do cristianismo é justamente a preservação dessa identidade que levará a igreja a imitar a Cristo no seu amor pelo próximo, oferecendo sua vida à humanidade, a fim de que muitos sejam salvos por meio desse amor sacrificial. Quando eu falo salvos, eu não estou pensando única e exclusivamente em conversão. Eu estou pensando em pessoas que de fato se tornarão cristãs, e é claro que isso traz alegria para o coração do cristão, ou então pessoas que, ainda que não se tornem cristãs, num ponto ou outro de sua vida, em razão da ação dos cristãos, sabe? Quer dizer, essas pessoas viverão melhor. Porque o cristão, quando vê alguém à beira da estrada, precisando da solidariedade humana, ele não pergunta sobre sua crença. Ao ver aquela pessoa ali na estrada, ele já sabe tudo. Não importa se é muçulmano, ou se é comunista, se é ateu. Importante que está ali alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que, se está sofrendo, deve ser objeto desse amor inclusivista. Ele pode ser exclusivista do ponto de vista da crença, mas do ponto de vista da solidariedade é absolutamente inclusivista. Não deixa ninguém de fora. Por isso, eu sou fascinado pelo cristianismo. Olha, eu espero que você acompanhe toda essa série sobre apologética, intitulada Por que Sou Cristão. Eu vou tratar das mais diferentes perguntas que são levantadas contra o cristianismo e espero responder a todas elas com honestidade intelectual, tá bom? E quero convidá-la a se tornar membro do meu canal, tá bom? Vai lá no YouTube e torne-se membro. E ao se tornar membro, você vai ter acesso a algumas informações que eu só passo para os membros. Entre elas, um curso sobre história da filosofia que eu estou oferecendo com base nos 4 volumes da história da filosofia do jesuíta Frederick Copleston, tá bom? Ou então você pode também manter esse ministério de ensino enviando sua ajuda para esse Pix, palavraplena@gmail.com. Se não precisasse, eu não estaria falando com você sobre essa necessidade de ajuda, tá bom? Olha, espero que você esteja agora no final desse vídeo dizendo, puxa vida, ele me botou para pensar e estou pensando de uma forma diferente. Eu espero que isso seja bom para a sua aproximação do cristianismo ou para que você, que é cristão, se encante mais ainda com a sua fé.